Super times da NBA, como esquecê-los? Afinal, eu sei que você se lembra do Golden State de Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, ou não do Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. E eu acabo que entendendo, já que esses times podem marcar vários anos de vitórias e acabar entrando para a história de uma franquia, ou podem apenas entrar para uma lista de que deu errado, como é o caso do Brooklyn Nets de Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, ou Lakers de Carmelo Anthony, LeBron James, Westbrook e Dwight Howard, que no caso desse último que eu citei, inclusive, é considerado o maior fracasso da história do Lakers. E no vídeo de hoje eu venho te trazer 5 quase super times que aconteceram na história da NBA. E esses times sim poderiam ter mudado a história de como a gente conhece a NBA dos últimos 40 anos. Em quinto lugar a gente colocou o time que foi citado no começo do vídeo, inclusive, que é um dos maiores trios que a NBA já viu, correto? LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Mas se eu te contar que originalmente esse trio não era para ser composto pelo Chris Bosh, mas e sim por Carmelo Anthony, Dwyane Wade e LeBron James. Pois é, se você lembrar de todos esses 4 jogadores, os 4 foram draftados em 2003, uma das melhores classes de draft que a gente já teve na história da liga. E quando eles entram na NBA, o primeiro contrato de rookie geralmente tem a duração de 3 anos. No caso, eles têm um contrato quando entram, depois assinam por mais 3 anos, o que levaria eles até 2007, com as equipes nas quais eles foram draftados. Justamente por isso, LeBron James e Dwyane Wade assinaram uma player option de 3 anos, que levariam eles com extensões contratuais até 2010, podendo optar assim por a sua player option. Enquanto isso, o Carmelo Anthony, quando chegou a data de renovação com o Denver Nuggets, ele assinou com um contrato máximo de 80 milhões de dólares por 5 anos na equipe. E em 2010, quando o Big Three do Miami Heat estava em formação, quando eles estavam começando o planejamento ali, e eu tô falando antes daquela grande conferência em que o LeBron James organizou em rede nacional, antes dele dar a notícia que pararia o mundo do basquetebol, antes dele anunciar sua saída de Cleveland levando seus talentos até Miami, antes das camisas queimadas de Cleveland, sim, antes de tudo isso, o objetivo maior do LeBron James para sua carreira inteira era ser um dos maiores jogadores que a NBA já viu, um dos maiores jogadores que o esporte basquetebol já viu. Como não teve sucesso com Cleveland nos anos iniciais de sua carreira, ele combinou com seus amigos, Dwyane Wade e Carmelo Anthony, são 3 amigos assim, pessoais, fora das quadras, eles são tipo melhores amigos mesmo, que após o vencimento dos seus contratos de rookie, eles assinariam com alguma equipe nas quais os 3 fossem jogar juntos em busca de um título, mano, já que eles não conseguiram primordialmente com as equipes nas quais eles assinaram e foram draftados. Pois bem, chegou a data, todo mundo tava se mobilizando, a rapaziada, pô, se organizando pra qual time eles iriam, até que o LeBron James anunciou que iria pra Miami, o Dwyane Wade ia ter que aceitar um pay cutzinho ali pra ele poder reassinar com o Miami também, e assim fazer um Big Three lá em Miami. No entanto, o Carmelo Anthony ainda estava em contrato com o Denver Nuggets, que fizeram com que eles procurassem o melhor jogador disponível daquela mesma classe de draft que estaria em contrato aspirante também, que no caso era o Chris Bosh. E o Carmelo Anthony só teria disponibilidade de assinar um contrato em 2011, porque faltaria apenas um ano para expirar o seu contrato com o Denver e ele poderia procurar uma nova equipe. Foi aí que ele assinou com o Knicks, numa troca gigantesca, que o Knicks poderia esperar um ano para pegar o cara, já que ele já tinha interesse de jogar pelo New York Knicks, mas não, o Knicks foi lá e forçou uma troca com um pacote gigantesco que eles entregaram na mão do Denver e pegaram o Carmelo Anthony. E o pior é que poderia ter sido um Big Four, e eu já vou te explicar o porquê. Integraria Chris Bosh, Dwyane Wade, LeBron James e o Carmelo Anthony, formando um dos times mais talentosos que a NBA já viu. Sim, esse time poderia ter acontecido em 2014, porque estava chegando no final do contrato do Carmelo com o New York Knicks. E o Miami estava mobilizando o capital, juntando escolhas de draft, fazendo corte salarial nos jogadores, estava todo mundo aceitando e abraçando esse projeto. Paralelamente, o Houston Rockets com James Harden também estava mobilizando o que fosse para poder tirar o Carmelo de Nova York, mas o Carmelo foi lá e aceitou 120 milhões de dólares do New York Knicks por mais 5 anos na equipe. Assim, eu fui muito feliz assistindo o Carmelo Anthony no meu New York Knicks, mas ele poderia ter marcado uma década aí jogando ao lado desses caras se ele tivesse saído. Em quarto lugar, uma troca que poderia ter acontecido nos anos 2000, uma troca que poderia ter mudado de vez essa década como a gente conhece. Já pensaram num Orlando Magic com Tim Duncan, Grant Hill e Tracy McGrady? Talvez poucos de vocês lembrem o impacto ofensivo que era Tracy McGrady e Grant Hill. Quando saudáveis, ambos super estrelas da NBA, Grant Hill era mesmo comparado como se fosse o próximo Jordan, e o nosso querido Tim Mack, um dos melhores jogadores e mais completos da liga, um prospecto jovem daquela época. Tim Duncan, ele foi draftado em 1997 e já tinha um título com o Spurs em 1999, e analisando hoje, pra quem conhece mais de basquetebol, ele é o melhor power forward que a liga já viu. Nisso todos nós concordamos, certo? Caso você não concorde, em breve vai sair um vídeo sobre a história dele e você vai entender o porquê. Pois bem, o Tim Duncan nos anos 2000, ele tinha entrado de free agent e cogitou a possibilidade de levar os seus talentos até Orlando. E um belo dia ele estava jantando junto com o Doc Rivers, que na época era o técnico recém-contratado do Orlando Magic e um dos principais motivos pelo qual Tim Duncan querer trabalhar junto com ele. E durante esse jantar ele perguntou se a sua esposa poderia ir acompanhando ele nos voos da equipe para ir nos jogos fora de casa. E o Doc Rivers disse que não.
Sim, mano, eu fico imaginando o climão que ficou na mesa de jantar, pô, todo mundo ali falando sobre projetos do futuro do Orlando Magic, o cara mandou uma dessa. Depois disso, dizem que foi nessa palavrinha não que o Doc Rivers perdeu o Tim Duncan, ele reassinou com o San Antonio Spurs, foi campeão 5 vezes da NBA por lá, enquanto o Orlando Magic não tem nenhum título até hoje. O Tracy McGrady, o nosso querido T-Mac, só soube a verdade sobre essa trade tempos atrás, durante um programa de TV na qual ele estava ao vivo ao lado do Grant Hill e o próprio Grant Hill estava presente nesse tal jantar. Se liga na reação do T-Mac quando ele ficou sabendo dessa história. Well, I'm going to make Tracy cry now. We'll see how Grant reacts here. How about this might have been, Tracy knows the story. Have you heard Tim Duncan talk about the fact that he was ready to join y'all in Orlando until Doc Rivers said, no, your family cannot come on the team plane, and that's what made him stay in San Antonio? Rachel, not only have I heard that, I was there. I was on the same, I made my visit with Tim Duncan. Okay. And I was at the dinner. When someone in Tim's entourage, I'll just leave it that way, asked Doc, can significant others travel on the plane? And Doc said no. And you could, the whole, like, it was just like the energy at the table. And afterwards, my wife was like, we were dating, with my wife, yeah, we were married then. My wife said, he should have just lied. He should have said yes. Of course. First of all, he should have said yes and meant it. Look at T-Mac. Look at T-Mac. Eu ficaria bolado também. Em terceiro lugar, Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, Chris Paul, Paul Gasol e Dwight Howard em 2011. Pois é, o Lakers estava recém-vitorioso, tinha sido campeão da NBA no ano de 2010 e estava atrás de reforçar a equipe para voltar para o ano seguinte e disputar mais um título. Aquele roster do Los Angeles Lakers era muito bom, porém ainda com muitos veteranos. Para você ter um exemplo, o Metal World Peace, que na verdade era o Ron Artest que mudou de nome e jogava por lá, e o armador titular da equipe era o Derek Fisher, que na época já tinha 36 anos. E foi aí que o Lakers demonstrou total interesse em recrutar Chris Paul, do New Orleans Hornets na época. Porém, o time do Hornets nessa época não tinha dono, então a NBA e o comissário David Stern tinham total poder sobre ele. Logo, essa troca foi vetada por David Stern, com a justificativa de que foi por basketball reason, traduzindo, por motivos de basquetebol. O mais bizarro nessa questão é que meses depois, o Hornets foi comprado por um cara que a gente conhece, Michael Jordan, por um total de 275 milhões de dólares. E pouco tempo depois, a NBA aceitaria a troca para mandar o Chris Paul para o Los Angeles Clippers, concorrente da mesma cidade do Lakers. E foi aí que surgiu o Lob City Clippers, com os caras amassando nas dunks o DeAndre Jordan e o Blake Griffin, e com um dos melhores playmakers da época, Chris Paul. Pô, isso é sacanagem demais, mano. E o Dwight Howard acabou de qualquer forma um ano depois indo parar no Lakers, porém foi após a sua lesão e cirurgia que ele teve nas costas. Então ele não era o mesmo de quando o Lakers demonstrou interesse de montar uma super equipe um ano antes. Em segundo lugar, eu coloquei o Milwaukee Bucks de Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo. O Golden State Warriors nem sempre foi esse time de sucesso como a gente conhece, que principalmente de 2013 pra cá trouxe muitas alegrias pros torcedores. Pelo contrário, na verdade, o time do Golden State, como sendo um dos times mais antigos da história da liga, antes de Stephen Curry, seu último título veio em 1975. Pois bem, tudo estava prestes a mudar após as suas escolhas do draft de 2005 e 2009. Monta Ellis foi o draftado de 2005, com uma escolha de número 40 vindo diretamente do high school, enquanto Stephen Curry foi a 7ª escolha de 2009. E a respeito do Curry, ele já era um dos melhores arremessadores em sua época de faculdade, na sua época de colégio, porém as equipes da NBA tinham suas dúvidas com questão ao fato dele ser mais esguio e provavelmente não aguentar muito bem o jogo físico como é na NBA. Foi então que as dúvidas se concretizaram. Stephen Curry tinha dificuldades de se manter saudável e com frequência tinha lesões no tornozelo, justificável já que sabemos o tamanho das tornozeleiras que ele usa até hoje, né? E em 2012, o Golden State Warriors estava super interessado num pivôzão europeu super talentoso chamado de Andrew Bogut, e tinham uma importante decisão a se tomar para poder fazer com que a troca acontecesse. Ou ofertavam Stephen Curry ou ofertavam Monta Ellis junto no pacote. Curry, um excelente arremessador, mas que tinha problemas recorrentes com lesão. O outro, há alguns anos, já era a maior estrela que a franquia tinha. Os torcedores ficaram malucos na época, porque quando saiu oficialmente a nota de troca que veio ao público foi a seguinte: Golden State Warriors receberia Andrew Bogut, mais o ala veterano Stephen Jackson, enquanto o Bucks receberia o power forward Ekpe Udoh, o pivôzão Kawhi Brown e a estrela do Golden State Warriors, Monta Ellis. Troca que na época parecia uma insanidade, mas que com o tempo mostrou que foi a melhor escolha que a franquia teve. Mas pouco se sabe é que a oferta inicial do Golden State Warriors foi o Stephen Curry. Não foi o Monta Ellis, mas só que o Milwaukee Bucks recusou. Sabendo disso, lembre-se que o draft de Giannis Antetokounmpo aconteceu apenas 1 ano e 3 meses após essa troca. A 15ª escolha do draft de 2013 foi o Greek Freak.
Já pensou quantos títulos essa dupla poderia ter trazido pra Milwaukee? E em primeiríssimo lugar, o maior super time da história da NBA que nunca aconteceu. Estamos falando de Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler e Michael Jordan, jogando juntos no Houston Rockets. Sim, esse time mereceu o nosso primeiro lugar. Sobre esses 3 jogadores eu nem preciso falar nada, né? Um é o maior jogador da história de Portland, o outro é o maior jogador da história de Houston e o outro é o maior jogador da história da NBA. Em 1984, o Portland Trail Blazers estava super interessado num pivôzão chamado de Ralph Sampson, e para isso estava disposto a mandar um pacote de Clyde Drexler mais a sua segunda escolha do draft de 1984. Para quem não conhece esse homem, o nome dele é Ralph Sampson, ele tem 2,25 metros de altura e é um dos maiores e mais talentosos jogadores que a NBA já viu. Assim, eu tô falando dos caras gigantões assim, acima de 2,20 metros que já jogaram na liga. Ele tinha acabado de vir de uma primeira temporada de nível All-Star, jogando pelo Houston Rockets com impressionantes 21 pontos, 11 rebotes, 2,4 tocos e 2 assistências por jogo. O cara era de fato monstruoso em quadra, não só de altura eu tô falando. Pensando nisso, o Houston Rockets já tinha a primeira escolha do draft de 1984, e com isso eles já tinham um plano de formar uma dupla de gigantes com Hakeem Olajuwon e Ralph Sampson jogando juntos no Houston Rockets. Mas o Rockets se arrependeria apenas 2 temporadas depois, que após negar a troca de Ralph Sampson e passou o draft de 1984 como a gente já conhece, a primeira foi Hakeem Olajuwon para o Houston Rockets, a segunda foi Sam Bowie para o Portland Trail Blazers e a terceira foi Michael Jordan para o Chicago Bulls. Na temporada de 1987, Ralph Sampson começou a sofrer com várias lesões nos joelhos e nos pés, o que infelizmente é muito comum para jogadores dessa altura, e é um dos motivos que me deixa um pouco ressabiado com a altura do Victor Wembanyama e a saúde dos joelhos e dos pés dele, já que ele tem a mesma altura do Ralph Sampson. Agora voltando para a história, seus números em quadra começaram a cair muito, assim como o número de jogos por temporada, chegando a 10 jogos no ano que ele decidiu se aposentar, temporada de 1992. Já pensou se o Houston Rockets tivesse aceitado a troca pelo Clyde Drexler mais a segunda escolha do draft, que era do Portland, e ao invés do Michael Jordan ter sido draftado pelo Chicago Bulls, tivesse sido a segunda escolha pelo próprio Houston Rockets? Pois é, Clyde, Olajuwon e Jordan juntos nos próximos 10 anos poderiam trazer uns 10 títulos. E a gente parando para analisar que desde 1984 para cá, como que a liga teria mudado nesses 40 anos. Essas 5 trocas que quase aconteceram que eu acabei de te apresentar, a não existência delas trouxe 2 títulos para Hakeem Olajuwon no Houston Rockets, 6 títulos para Michael Jordan na era Bulls, 5 títulos para Tim Duncan no San Antonio Spurs. O último título de Kobe foi aquele da temporada de 2010. LeBron James foi a 4 finais seguidas e apenas com 2 títulos lá em Miami. E por último, 4 títulos de Stephen Curry no Golden State Warriors e 1 de Giannis Antetokounmpo pelo Milwaukee Bucks. Pensa comigo, mano, tudo isso não era pra ter acontecido, seria completamente diferente, por uma simples decisão. Pois é, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse e eu quero saber a sua opinião a respeito dessas trocas que nunca aconteceram. Qual pra você foi a mais impactante? Gostaria de uma parte 2 desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, se você realmente gostou, mano, considere se inscrever ativando o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. Se você puder também, deixar o like aqui embaixo, leva apenas 1 segundo, mas faz uma grande diferença pro canal e ajuda ele a chegar a mais fãs de basquete. Eu te vejo no próximo vídeo, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição, então até a próxima e falou!